Fala pessoal, tudo certo? Chegando um pouco atrasado hoje aqui para falar com vocês, torcida colorada, todo mundo que está aqui comigo. Deu pau no meu equipamento de manhã, não consegui gravar nada, tá? Mas enfim, né? Estamos aqui ainda, né, funcionando, né, com gerador. Não voltou tudo ainda, o equipamento não está 100% ainda, mas a gente já está aqui de volta para o suficiente para a gente poder trabalhar e manter contato com toda a torcida do Internacional. Bom, vem pra cá, tá? Se não tá inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, avisa a galera, avisa os amigos, chama a torcida do Internacional aqui pro canal de Colorado, o canal do Nando Gross. Gente, o presidente Alessandro Barcelos, ele deu uma entrevista ao Zonamista do Hernano, no podcast lá do UOL, site UOL, e falou, entre outras coisas, sobre a derrota no Gauchão, até a eliminação lá do ano passado pro Fluminense, né? O quanto aquilo foi dolorido e da pressão que veio depois de tudo isso, né? E do fato de ele, enquanto presidente, eles enquanto diretores, mesmo com a pressão, serem os responsáveis por tomar decisões, né? Inclusive com relação à permanência ou não de treinador, coisas desse tipo. Vou botar um trecho aqui do que disse o presidente, né, para a gente conseguir acompanhar juntos a entrevista que ele deu para o zonamista do Hernan. Então, eu assumo essa responsabilidade, junto com meus pares de direção, de que nós vamos tomar as decisões, como tomamos sempre, baseado em questões concretas do dia a dia, do trabalho. E no Internacional, nós não vemos, nesse momento, necessidade para se questionar um trabalho que tem uma aderência do grupo ao trabalho da comissão técnica ao grupo. Isto para nós é sagrado. Se em algum momento essas questões ficarem em dúvida, chegou a hora de tomar novos rumos. E geralmente no futebol brasileiro, né, sempre se sobra para o treinador, porque você não consegue trocar um elenco com 30 jogadores, né, seria impossível. Mas isto tem que ser considerado cada vez mais como uma última medida e não a primeira. E hoje no futebol brasileiro, a primeira medida tem que ser essa. E não se aprofunda um pouco mais, e não se tem conhecimento, isto para falar daqueles que opinam, né, com sentimento, opinam com um pouco mais de conhecimento, mas fora aqueles que acabam opinando sem conhecimento, com muito menos sentimento e com mais ódio. E isto, cada vez mais a gente tem visto, né? Eu não quero generalizar, são poucas, mas importantes manifestações, às vezes, que acabam fazendo com que o torcedor, que aquele torcedor apaixonado, que ainda vive lá no interior do estado com um radinho no ouvido, ouvindo os programas, ou que hoje, com a modernidade, né, acaba acompanhando, ele acaba absorvendo tanta informação, e tanta informação, às vezes, opiniões negativas, que isso influencia na opinião do torcedor. E a gente não pode ser influenciado por isso. A gente precisa ser influenciado por aquilo que a gente está vendo e acreditando. E óbvio que ninguém aqui, não conheço dirigente de futebol brasileiro que trabalhe para que as coisas não deem certo. Isso é ruim para todo mundo. Claro. E os jogadores a mesma coisa, a comissão técnica também. Ninguém é feliz quando se tem um resultado negativo, né? E você sai na rua e é questionado pelo torcedor, o jogador é questionado, a comissão é questionada, o ambiente do futebol para um clube como o Internacional é de pressão. Então, cada coisa no seu devido lugar. A gente tem a obrigação, como dirigente, de ter essa frieza, de muitas vezes ser resiliente nesse aspecto. Bom, o Hernan perguntou, né, sobre a possibilidade até, se ele tinha pensado lá atrás de trocar treinador diante da pressão e tal, e ele estava falando sobre isso, né, que teve toda essa passionalidade, as opiniões, a imprensa e tal, mas que ele e a sua diretoria, né, são responsáveis por agir, então a decisão tem que ser mais fria, mais moderada, eu concordo plenamente. Por isso que eu disse que não cabia o presidente estar lá no túnel chamando o juiz de safado, porque não é essa a função do presidente. Isso é função não, mas isso o torcedor faz. O presidente tem que estar num outro nível, tem que ter mais frieza, mais pureza, né? Explode quando tem que explodir, mas não assim, né? E o presidente está aí falando sobre isso, né? Exatamente falando sobre isso. Tem que ter, sim, não pode agir igual ao torcedor, mesmo que ele seja um torcedor. Naquele momento, a responsabilidade por resolver o problema é dele. Ele tem que resolver. Não adianta sair tendo chilique, chamando gente safado, isso e aquilo, ou dizendo, como alguns, né, aí já mais torcedores, não dá mais, não aguento mais, acabou, minha paciência se foi. Sim, mas e daí? E daí? Né? Tem o próximo jogo, a vida continua, e a função do dirigente, do presidente, é exatamente isso. Né? Eu cobrei muito que o Inter só foi, não vou dizer pro ataque, mas só foi sair em defesa ferrenha dos seus atletas depois que o Inter ganhou do Bahia. Aqueles 2 jogos da Sul-Americana foi pau em cima de pau.
Aí a derrota aqui, o empate no Beira-Rio, com o Tomayapo, aquele, foi um horror aquilo, né? Uh, as organizadas fazendo, né, ameaças e tal, e aí os dirigentes de futebol e também o presidente chamam os dirigentes, as organizadas, para tentar, né, amenizar e tal, e os jogadores desprotegidos, cara. Naquele momento, os jogadores, isso que o presidente está dizendo, calma lá, foi um erro, nós vamos recuperar e não aceitamos, mas nós vamos buscar. Isso tinha que ser na hora ruim, porque depois que ganhou do Bahia já ficou melhor. Aí o Cudê veio, falou, depois o presidente deu uma entrevista, agora está dando outra entrevista, né? E é isso, tem que sair em defesa do grupo, em defesa não é do projeto que tu acredita. Se tu não acredita no projeto, não sai em defesa. Agora, se tu acredita, tu tem que sair em defesa e respaldar os caras, né? Foi isso que eu cobrei desde o início da diretoria, né? Desde o início é isso. Tem que dar explicação para a organizada, para sócios, claro que tem. Para todo mundo tem que dar explicação. Mas tem que pensar que tem o próximo jogo. E quem vai a campo são os atletas. E tem que cuidar desses caras. Botar a cabeça deles no lugar, dar tranquilidade para que eles trabalham e possam desempenhar, né? Porque a vida não termina quando tu perde. Tem o jogo logo em seguida. É isso que tem que ser feito. Bom, sobre essa questão da base, gente, a GZH traz uma entrevista com o diretor da base, o Jorge Andrade, né? Até às vezes fico um pouco chateado, porque era 3 de abril. Não, foi 3 não. Deixa eu ver quando é que. Eu pedi uma entrevista com o diretor da base no início do mês, né? Deixa eu ver aqui, já vou dizer para você em seguida. E também pedi, aí foi no mês passado, no dia 20 de maio, né? Desde o dia 20 de maio foi o primeiro contato, né? E de lá para cá, estou tentando, né, uma entrevista também com o presidente Alessandro Barcelos. Eu entendo, o presidente está com a agenda lotada e daqui a pouco, né, está com outras prioridades. Estou vendo que ele está cumprindo uma pauta nacional, mas a gente segue na fila aqui. Mas do Jorge Andrade, eu pedi, deixa eu ver aqui, 8 de abril. 8 de abril, tá? O presidente eu pedi 20 de março, o Jorge Andrade eu pedi 8 de abril, nós estamos no dia 23. De lá para cá, fui mantendo contato, tal, tentando e tal. Aí, não, nós vamos ver, quando tiver uma agenda aqui, nós vamos te avisar, te dar umas opções de horário, tá bem. E agora esperando. Mas vamos lá, ele tá falando aqui, o que interessa é o que ele disse. E ele revelou uma coisa interessante, que o Cudê, 2 vezes por semana, chama 10 jogadores da base para trabalharem com o grupo profissional. Então, ele não observa os caras só pro relatório do diretor da base, que escreve isso e aquilo, ele vê os caras jogar, né? Isso é interessante. E aí o Jorge Andrade está dizendo assim, ó, isso tem sido muito bom, porque ele vê os meninos diretamente. Aí ele fala assim, ó, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, Iago Noal, Luiz Otávio, que jogaram a Copa São Paulo, vem se destacando. E já tem o Gustavo Prado que tá jogando, o Gabriel Carvalho já tá indo no grupo principal, já ficou em 2 jogos no banco de reservas. Então é muito interessante isso aí, né? Esse trabalho do Tchatcho Kudê. E esses outros nomes que o Jorge Andrade está citando, por enquanto a gente tem o Gabriel Carvalho, que não jogou ainda, mas já tá lá. O Gustavo Prado acho que será titular já a partir do próximo jogo. E tem ainda Ricardo Matias, Iago Noal, Luiz Otávio e outros jogadores da base. Mas esses aí acabaram sendo citados, né, pelo diretor Jorge Andrade. Aconteceu um troço bem desagradável no último jogo do Grêmio na Arena, Grêmio Cuiabá. Um torcedor do Grêmio, ele até pegou uma punição de 12 jogos de suspensão, foi dada pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, tá? Ele foi denunciado por ato obsceno. Isso é como foi enquadrado, né, na verdade, na lei. O que acontece é o seguinte, tinha um pai com a sua filha menor de idade, adolescente, não sei qual é a idade dela, a matéria não traz, né? E ele vai no banheiro e pede para ela, filha, espera o pai aqui, né, que eu já volto. Foi, e nesse meio tempo vem um vagabundo com celular e começa a mostrar para a menina vídeos pornográficos. Exatamente, vídeo de pornografia para a menina. A menina ficou assustada e gritou, pediu ajuda, já foi um monte de torcedor ali e tal. Alguns já queriam dar um sopapo no cara, né? Enfim, daí o pai saiu e viu aquela confusão. Bom, chegaram os orientadores da Arena, eles foram levados, o pai registrou, ficou caracterizado ato obsceno, o cara foi solto na hora, esse vagabundo, né? E vai pegar agora 12 jogos de suspensão, ele não vai poder assistir ao jogo do Grêmio, né? É triste uma situação dessas, né? Mas enfim, né? Enfim, né? Pra gente ver, porque fica muito a corneta em cima lá do que aconteceu com o Saci e tal. Gente ruim não tem camiseta de clube. Gente ruim é ruim, né? É um cara que faz isso com criança, meu. É cara mau, é cara ruim. Tá? Pelo amor de Deus, né?
Então, né, só para não ficar... me incomoda às vezes quando debate sobre coisas assim, de preconceito, de racismo e tal, fica só no clube dos outros. Né? Quando acontece no teu clube não tem problema. Ah, mas lá no outro clube, não, não, não. Essas situações assim, ainda mais quando mete criança no meio, cara, isso é revoltante. Isso é muito revoltante. Né? Então tá, tô fazendo esse registro aí, né, porque infelizmente isso ainda acontece no futebol. No mais, gente, vamos lá, porque quinta-feira o jogo é decisivo, o Inter tá cheio de desfalques, mas precisa ganhar do Delfim, assumir a liderança da Sul-Americana para passar de uma vez para a próxima fase do Brasileirão. Valeu? Assista aquele vídeo do John Textor que eu publiquei ontem, né? Porque hoje está repercutindo direto, né? Não o meu vídeo, os fatos, né? Estão repercutindo direto, falei sobre isso ontem, e até a Associação Nacional dos Árbitros está pedindo a paralisação do Brasileirão. O negócio está pegando fogo, meu. Parece que tem rolo. Todo mundo achou que o John Textor era só um gargantão, parece que tem rolo. Valeu? Grande abraço. Vem pra cá, tá? Chama o pessoal para se inscrever aqui no meu canal.